Infelizmente, e é infelizmente mesmo, eu gostaria muito de não estar falando dessas coisas. Infelizmente, nós vamos ter de falar das joias. Vamos lá. Vamos, Rei, então. Vídeo obtido pelos jornalistas André Sadi e o Arthur Guimarães, do G1, mostra o momento em que um enviado do então presidente Jair Bolsonaro tenta pegar as joias de 16 milhões e meio de reais lá no escritório da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva. Esse vídeo é do dia 29 de dezembro do ano passado. A gente vem falando bastante sobre esse assunto aqui no programa, né? O militar, ele chega no aeroporto de Guarulhos, a gente chamava de Cumbica, né? E mostra ao auditor, que está lá no local, um ofício enviado pelo tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aquele ofício ao chefe, então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes. Tentou dar a chamada carteirada, né, Reinaldo? E aí não deu certo, mas enfim. Num outro vídeo, também exibido pelos repórteres do G1, ele aparece conversando com alguém ao telefone e chama essa pessoa de coronel. O coronel seria o próprio Cid. A gente separou trechos desses vídeos para vocês. Só pega aqui, tudo bem? Aqui no celular. Você tá em cima da hora, correndo. Então, a gente não tá, assim, eu não sei do que se trata, deixa eu dar uma olhada. Eu vi em relação a isso que eu fiz, eu achei que tinha entrado em contato. Não sei, o Júlio César. Coronel, eu tô aqui no alfândega aqui já, tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que eu gostaria de falar com ele falou que não tá ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não posso, não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM de comando, como se diz, né? Um entrando e saindo. Aí. Chegou agora de Brasília? Estou chegando agora, vem direto para cá. Vem direto, tudo correndo normal. Assim, lá fora a pessoa gritando, a gente tem que fazer passagem normal. Portanto, isso aqui faz parte da passagem, né? Não pode ter nada do antigo para o próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar. É burocrático, é burocracia. Gente, é asqueroso. É asqueroso. Né? Tudo correndo normal. Assim, lá fora o pessoal gritando, falando dos protestos, né? E a gente fazendo o que tem de fazer. Passagem normal. Tanto que isso aqui faz parte da passagem. Não pode ter nada do antigo governo para o próximo. Nada o quê? Joias de 16,5 milhões que pertencem ao Brasil. É isso? Tem que tirar tudo, tem que levar. Onde é que isso está escrito? Tem que tirar tudo, tem que levar. Levar para onde? Bom, considerando para onde o Bolsonaro levou a caixa de joias masculinas, que ele levou com ele, que ele levou embora, a gente até brincou ontem no começo do programa, ele levou embora, Larissa. Ele levou embora, bora. Entregaram a caixa no Palácio do Planalto, fizeram um recibo. No mesmo dia, a caixa sai do Palácio do Planalto e vai para o Palácio da Alvorada, onde ele estava lá, todo abúlico, porque tinha perdido a eleição, sem trabalhar. Não que não seja uma bênção, sempre trabalhando, o Bolsonaro é a velha história, né? Não trabalhando, ele rende o dobro. O problema é quando ele trabalha. E aqui, uma operação organizada pelo tal coronel Mauro Cid. É preciso deixar claro, isso é uma operação criminosa. Essas joias nem tinham sido declaradas à Receita, nem que fosse para incorporação ao patrimônio, mas nós já sabemos que não era. Nós já sabemos que não era. E claro, as perguntas, por que alguém daria um presente de 16,5 milhões? Isso se chama peculato. É alguém que tenta um servidor público roubando o bem público. Tem advocacia administrativa aí, atuando ao arrepio da lei para beneficiar pessoas. Todos os servidores que atuaram com esse propósito, inclusive
O coronel, inclusive o sargento, que deixa claro que sabia muito bem o que fazia. Se estava obedecer ordem, o que obedecer ordem é fazer uma operação ilegal? Tem a tentativa de evitar o pagamento de imposto. É preciso ver se não tem corrupção passiva. Fez-se alguma coisa para a Arábia Saudita dar um prêmio desse tamanho, como nós já vimos ontem aqui, o dobro do que ganhou outra Michele? Uma coisa constrangedora, vergonhosa. Aí se poderia dizer, não, mas espera aí, todo governo tem, no governo do PT teve, no governo do não sei quem teve, todo mundo tem esses problemas. Tem de ser punido agora em qualquer governo. Agora, era um governo para efetivar políticas públicas? Era esse o objetivo? Era governar o Brasil, era tirá-lo do atraso, era fazê-lo andar? Quantas eram as indignidades e quantas foram as indignidades que não ouvimos sobre mulheres, por exemplo? Um governo, de resto, que era misógino, que detestava as chamadas minorias, né? Minorias do ponto de vista dos direitos, porque muitas vezes a minoria sociológica, a minoria no que concerne a direitos, dona Larissa, é maioria, né? Que é o caso das mulheres. É maioria. Então não tinha nem as políticas públicas, se poderiam dizer assim, de algum modo isso compensa. Uma armação, uma artimanha. E olha, Bob Furuia, tem uma coisa aí que eu escrevi hoje no Twitter, eu vou pegar aqui porque os nomes estão todos aqui, né? Olha só, queridos, Almirante Bento Albuquerque, Almirante Bento Albuquerque, Tenente Coronel Mauro Cid, Sargento da Marinha Marcos André Soeiro, aquele que trouxe na bagagem o troço, Sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, esse aí que apareceu há pouco, Contra-Almirante da Marinha José Roberto Bueno Júnior. Eis alguns dos militares que atuaram no escândalo das joias. Vejam que um mau militar, segundo Ernesto Geisel, foi assim que ele chamou o Jair Bolsonaro, conseguiu fazer com as Forças Armadas. E sabemos o que se deu no 8 de janeiro. O país tem de prosseguir na desmilitarização do poder civil e na militarização dos militares, Bob Furuia. Tem que militarizar os militares, que tem de se ater ao que define a Constituição. Bolsonaro transformou as Forças Armadas em puxadinho de suas loucuras e de sua delinquência política, intelectual e penal. Os militares que lhe deram suporte não se envergonham de ver tantos dos seus metidos num caso policial que mistura peculato, advocacia administrativa, descaminho, facilitação de descaminho e haver corrupção passiva. Isso é compatível com a defesa da pátria e da honra? Um militar bolsonarista é uma impossibilidade dada pelos termos. Sendo uma coisa, não há como ser outra. Ou fatalmente se terá um mau militar. Porque aí nós estamos vendo, e nós vimos nesse caso, a quantidade de militares mobilizados para se praticar uma ilegalidade. E nesse caso ainda, né, como a gente vê, tenta-se revestir o ato de quase um dever cívico. Não é o funcionário da Receita fazer a coisa certa e pronto, mais um crime se teria consumado. E, obviamente, isso não pode ficar assim. E cada uma dessas pessoas aqui e outras, eventualmente, envolvidas, como o ex-secretário da Receita, por exemplo, essas pessoas terão de responder por seus atos. Não é?
E isso inclui o presidente da República. O Frederico Vassef, que vai ser o advogado do Bolsonaro, parece nessa, diz que nada aconteceu, que seguiu a legislação. Não, senhor, não seguiu a legislação. Não seguiu a legislação. Primeira pergunta, onde estão as declarações de entrada das joias? Tanto dessa apreendida como daquela que o Bolsonaro passou a mão. Onde? Cadê? E tem, né, gente? A mentira é evidente. Eu até ia pedir o vídeo, eu acabei esquecendo. Tem a mentira evidente. No sábado, saindo lá do Congresso de Conservadores dos Estados Unidos, dos golpistas americanos, o que foi que o Bolsonaro disse? Eu, joia? Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Então, você viu? Nem pediu vídeo, o Bob já está com... Rapaz, É, demorou um pouquinho. Então você viu, a mentira explícita. Assim, a palavra que não dura 3 dias, 4 dias. Sabe, domingo, segunda, terça, quarta. Só que isso já circulou desde ontem. 3 dias. Né? Não, nunca vi nada. Quando menos, a caixa masculina está com ele. Entregaram num palácio, levaram para outro palácio e ele levou para casa. Diz que está num depósito, sei lá onde. Não vai ser fácil, claro. E Flávio Bolsonaro defendeu em discurso o direito que o pai dele teria de ficar com as joias. É com essa gente que nós passamos alguns anos no Brasil. É isso aí.